Você já parou para pensar que o dinheiro fala uma língua que quase ninguém nos ensina? Nem na escola, nem no trabalho. Somos jogados no mundo sem entender as regras desse jogo. E é justamente por isso que estudar economia desde cedo faz toda a diferença. Não é exagero dizer que esse conhecimento pode ser o divisor de águas entre uma vida de apertos e uma vida de liberdade. Um livro que descomplica tudo isso é A Linguagem dos Ricos. Ele traduz em termos simples como construir uma vida financeira sólida. Se você ainda não leu, recomendo fortemente. Hoje vou compartilhar 3 lições valiosas desse livro, conectando-as ao mundo dos investimentos para mostrar como pequenas mudanças de mentalidade podem gerar resultados extraordinários. Antes de mergulharmos, um pedido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não deixe de se inscrever, curtir e deixar seu comentário. É o que me motiva a continuar trazendo ideias que realmente importam. Vamos lá? A primeira lição está na página 113 e fala sobre os 5 anos de transformação. Se você busca resultados imediatos, prepare-se para a frustração. Mas se tiver paciência e consistência por 5 anos, sua vida pode dar uma guinada surpreendente. Veja o exemplo do mercado de ações em 2022. O Nasdaq despencou 30% e todo mundo achava que a crise ia piorar. No ano seguinte, porém, o índice disparou 45%, como se nada tivesse acontecido. E não parou por aí, continuou subindo, batendo recordes. O que isso nos ensina? Que olhar para o curto prazo é como tentar adivinhar o clima daqui a uma semana. Ninguém sabe. Mas quando ampliamos a visão para 5 ou 10 anos, a tendência do mercado americano, que historicamente só cresce, se torna clara. É por isso que a disciplina de investir a longo prazo faz mais diferença do que qualquer golpe de sorte. Mas isso não significa ignorar os momentos de turbulência. Mesmo com uma estratégia de longo prazo, é preciso minimizar os danos quando o mercado oscila. Em 2022, por exemplo, o ETF SCHD se mostrou uma excelente opção defensiva. Por isso, equilibrar crescimento e renda é uma estratégia inteligente. Você protege seu patrimônio em crises e não se cansa de investir ao longo dos anos. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual a proporção ideal entre QQQ focado em crescimento e SCHD focado em dividendos? Depende do seu perfil, mas vamos simular um investimento de 5 anos para comparar os resultados. O QQQ hoje tem um dividend yield de 0,5%, com crescimento médio de dividendos de 10,8% nos últimos 5 anos. Já a valorização das cotas em 10 anos foi de impressionantes 18,9% ao ano. O SCHD, por sua vez, oferece um dividend yield de 3,4% e crescimento de dividendos de 11,8% no mesmo período. Sua valorização média em 10 anos foi de 10,7%, um retorno sólido, ainda que menor que o do QQQ. Vamos testar 3 combinações diferentes, investindo 1 milhão de won por mês durante 5 anos. Foco em crescimento, 70% QQQ, 30% SCHD, o patrimônio total chega a 93,4 milhões de won, com um lucro de 33,4 milhões. Os dividendos mensais ficam em torno de 70 mil won, um valor modesto, mas o objetivo aqui é o crescimento do capital. 2. Equilíbrio, 50% QQQ, 50% SCHD, o patrimônio total cai um pouco, para 89,18 milhões, mas os dividendos sobem para 110 mil won por mês. Um meio termo interessante entre crescimento e renda. 3. Foco em dividendos, 70% SCHD, 30% QQQ, o patrimônio total é de 85,18 milhões, mas os dividendos mensais saltam para 140 mil won. Parece bom, não é? Mas na prática esse dinheiro ainda não é suficiente para mudar sua vida. E é aí que entra a segunda lição do livro. A página 171 fala sobre metas irreais. Objetivos realistas só mantêm você onde está. Para uma verdadeira transformação, é preciso sonhar grande. E se, em vez de investir 500 mil won por mês, você investisse 5 milhões? Pode parecer loucura, mas os números não mentem. Com as mesmas 3 combinações, após 5 anos, seus dividendos mensais variariam entre 370 mil e 700 mil won. Seu patrimônio, por sua vez, ficaria entre 430 milhões e 470 milhões de won. Agora, aplicando a regra dos 4%, que permite retirar 4% do patrimônio por ano sem esgotá-lo, você teria uma renda mensal de 1,4 a 1,6 milhão de won só com os saques. Somando os dividendos, chegaria a algo entre 1,94 milhão e 2,13 milhões de won por mês.
Em 5 anos, você poderia viver com 2 milhões de won mensais. Claro, investir 5 milhões por mês não é fácil, mas é exatamente esse o ponto. Metas ambiciosas exigem ações ambiciosas. Você pode começar ajustando sua realidade, abrindo um negócio, mudando de emprego para aumentar sua renda ou estendendo o prazo de investimento para 10 anos. O importante é dar o primeiro passo. Mas o que é essa tal regra dos 4%? Imagine um galão de água. Se você tirar mais do que ele rende, um dia ele vai secar. Nos investimentos é a mesma lógica. Se você retirar mais do que seu patrimônio gera de retorno, ele vai se esgotar. A regra dos 4% sugere que retirando 4% ao ano, seu dinheiro dura para sempre, desde que seu retorno seja de pelo menos 7%. 4% para saque mais 3% para cobrir a inflação. Muitos investidores nos Estados Unidos se aposentaram seguindo essa regra, mas ela não é infalível. Veja o caso de 2 investidores que se aposentaram aos 63 anos, ambos com 450 milhões de won e seguindo a regra dos 4%, com um retorno médio de 8% ao ano. Em teoria, nenhum dos dois deveria ficar sem dinheiro, mas um deles esgotou seu patrimônio aos 83 anos, enquanto o outro ainda tinha 2 bilhões de won aos 90. O que aconteceu? A resposta está nos detalhes, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Porque no mundo dos investimentos, não basta seguir fórmulas prontas. É preciso entender as nuances, adaptar-se e, acima de tudo, manter a disciplina. E você está pronto para começar sua jornada? A cumprir em uma década. Essa frase resume perfeitamente a armadilha em que muitos caem. A pressa em ver resultados imediatos, enquanto subestimam o poder do tempo e da consistência. E é justamente nesse ponto que a verdadeira riqueza se constrói. Não são os movimentos bruscos, as apostas arriscadas ou as tentativas de acertar o timing do mercado que garantem um futuro financeiro sólido. São as pequenas ações repetidas mês após mês, ano após ano, que transformam sonhos em realidade. Imagine só, se você investir 1 milhão de won por mês durante 30 anos com um retorno médio de 7%, terá acumulado mais de 1 bilhão de won. E se aplicar a regra dos 4%, poderá retirar quase 3,7 milhões de won mensais, sem contar os dividendos que continuarão a entrar. Mas aqui está o detalhe crucial: esse número não é fixo. Ele pode e deve ser ajustado conforme sua realidade. Se você começar mais cedo, mesmo com aportes menores, o poder dos juros compostos fará o trabalho pesado por você. Se começar mais tarde, não desanime. A chave está em aumentar a taxa de poupança e buscar alternativas para potencializar seus ganhos. E é aí que entram ferramentas como os fundos de pensão, as contas ISA e os IRPS, que oferecem benefícios fiscais e flexibilidade para otimizar seus investimentos. Agora pense no seguinte: quanto você está disposto a sacrificar hoje para garantir sua liberdade amanhã? Não estou falando de abrir mão de tudo, mas de fazer escolhas inteligentes. Reduzir gastos supérfluos, direcionar bônus ou rendas extras para investimentos, e até mesmo transformar hobbies em fontes de renda passiva. Cada decisão conta. E o mais importante, não espere o momento perfeito para começar, porque, como vimos, o mercado não espera por ninguém. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha 30 anos e decida investir 500 mil won por mês em um ETF que réplica o S&P 500. Aos 60 anos, com um retorno médio de 8%, seu patrimônio será de aproximadamente 700 milhões de won. Aplicando a regra dos 4%, você terá cerca de 2,3 milhões de won mensais para viver, sem contar os dividendos, que podem adicionar mais 200 mil won a esse valor. E se você conseguir aumentar seus aportes ao longo do tempo, os números crescem exponencialmente. Mas e se o mercado não colaborar nos primeiros anos? É aí que entra a estratégia dos dividendos. Com um ETF como o SCHD, você cria uma fonte de renda passiva que não depende de vender ativos. Mesmo em anos ruins, os dividendos continuam caindo na sua conta, reduzindo a necessidade de resgates e protegendo seu patrimônio. E se precisar de um colchão extra, basta ter uma reserva de emergência equivalente a um ano de despesas, como um seguro contra as oscilações do mercado. O segredo, no fim das contas, está na combinação de 3 elementos: tempo, disciplina e diversificação. Tempo para deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. Disciplina para manter os aportes mesmo quando o mercado estiver em baixa. E diversificação para reduzir riscos e garantir fluxos de renda estáveis. Quando esses 3 pilares se alinham, a independência financeira deixa de ser um sonho distante e se torna uma realidade tangível.
E não se esqueça, a jornada não termina quando você atinge a meta. Pelo contrário, é aí que a verdadeira gestão de patrimônio começa. Porque, como diz o ditado, riqueza não é sobre ter dinheiro, mas sobre ter opções. E é exatamente isso que você estará construindo, a liberdade de escolher como viver sem depender de um salário ou de decisões alheias. Então, por onde começar? A resposta é simples. Hoje. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as coisas melhorarem. Hoje, porque cada dia que passa é uma oportunidade perdida de fazer seu dinheiro trabalhar por você. E acredite, o futuro agradece. Em apenas 10 anos. E se você parar para pensar, isso não é apenas uma verdade, mas uma realidade que poucos ousam enfrentar. Quantas pessoas prometem juntar 100 milhões em um ano, mas quantas se comprometem a se aposentar em uma década? A terceira e última chave para essa liberdade é a coragem. Porque o segredo da independência financeira não está apenas em estratégias, mas na ousadia de agir quando todos ao seu redor hesitam. Imagine o mercado de ações como um incêndio controlado. Exige tanto audácia quanto prudência. Há momentos em que o medo paralisa, e é justamente aí que as maiores oportunidades surgem. Veja o caso da Nvidia. Em 2022, suas ações despencaram 56% em um ano. Quem tinha 100 milhões investidos viu metade desaparecer. As notícias eram aterrorizantes. Resultados abaixo do esperado, restrições comerciais, metas de preço cortadas. Foi um cenário de pânico. Mas foi também o momento em que a coragem fez a diferença. Comprar na baixa, acreditar no potencial de crescimento quando todos fugiam, não foi sorte, foi convicção. E não é só a Nvidia. Olhe para a Broadcom. Há 3 anos, venho acompanhando seu gráfico ascendente, com aquela linha de tendência que parece um convite irresistível. Mas exige coragem para comprar no fundo do canal, mesmo quando o preço parece alto. E quando o mercado rompe a resistência, a dúvida surge. Será que é hora de entrar ou de esperar? A resposta está na preparação. A coragem não nasce do acaso, mas do estudo, da análise fria dos fatos. Mas coragem sem cautela é imprudência. Por isso, os ricos equilibram os dois. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, recomenda alocar 90% em ações, como o SP500, e 10% em títulos do Tesouro Americano. Parece arriscado? Na verdade, é uma estratégia de proteção. Aqueles 10% são o colchão que amortece quedas bruscas, mantém a mente firme e permite que você continue investindo com disciplina. Vamos aos números. Simulei investimentos mensais de 500 mil, 800 mil e 1 milhão de won ao longo de 30 anos, seguindo a fórmula de Buffett. Os resultados? Após 3 décadas, os dividendos mensais seriam de 480 mil, 760 mil, 950 mil won, respectivamente. E o patrimônio total? 480 milhões, 760 milhões e 950 milhões. Pode parecer menos do que investir 100% no SP500, mas essa diferença de 50 milhões é o preço da tranquilidade. É o seguro contra crises, a garantia de que você não vai entrar em pânico quando o mercado oscilar. Aplicando a regra dos 4%, esses valores se traduzem em retiradas mensais de 2,08 milhões a 4,12 milhões de won. Considerando a inflação, investir 1 milhão por mês é o ideal. Se hoje parece difícil, comece com 500 mil e aumente gradualmente. Afinal, em 30 anos, o poder de compra do dinheiro muda, e sua estratégia deve acompanhar. Mas e se você não quer esperar 30 anos? Vamos comparar prazos. Em 10 anos, a retirada mensal seria de 800 mil won. Em 20 anos, 2,12 milhões. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para viver com dignidade. O segredo está em alinhar seu objetivo, aposentadoria antecipada, liberdade financeira, com o tempo e o valor investido. No fim das contas, não importa qual estratégia você escolha. O que realmente faz a diferença é a consistência. Investir sem parar, mês após mês, ano após ano. É como plantar bambu. Nos primeiros anos, parece que nada acontece. Mas, de repente, ele cresce de forma explosiva. Seu patrimônio funciona da mesma maneira. Se em algum momento você se sentir cansado ou desanimado, lembre-se, cada real investido hoje é um passo em direção à liberdade. E se precisar de motivação, volte a este vídeo. Ele foi feito para isso, para lembrar que o futuro que você deseja está ao seu alcance, desde que você comece. E comece agora. Ah, e sobre o livro do mês. Muitos de vocês adoraram A Linguagem dos Ricos. É um daqueles livros que, mesmo relendo, revela novas camadas de significado. Se ainda não leu, a próxima remessa sai na semana que vem.
E se quiser fazer parte do Clube 112, confira o link nos comentários. Junte-se este mês e terá acesso a 6 livros até o fim do ano, uma oportunidade de transformar sua mentalidade e seus resultados. Espero que hoje tenha sido útil. Até a próxima! E lembre-se, seu dinheiro não cresce sozinho. Ele precisa de você, hoje.